Olá, bem-vindo mais uma vez a outro episódio do VeraCast, o podcast de saúde e cuidado do Veracruz. No programa de hoje nós vamos conversar sobre planos de saúde, entendendo mais sobre as diferenças, a importância de um plano de saúde completo e como o plano de saúde Veracruz está ao seu lado em todos os momentos. E para me acompanhar aqui hoje, eu conto com o Rodrigo Ribeiro, que é diretor executivo do Veracruz Plano de Saúde. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer recebê-lo aqui. Muito bom. E mais uma vez comigo, Antônio Carlos Giroto Júnior, que é diretor do Mercado do Veracruz. Tudo bem? Tudo bem, Marcela. Prazer participar novamente. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu já começo aqui com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que revelam que os planos de saúde brasileiros somam mais de 52 milhões de usuários em planos de assistência médica, né? Um número que representa aí aproximadamente 25% da população. Então, já mostram que a população brasileira está bem preocupada com a sua saúde, né, Rodrigo? Exatamente. 25% da população brasileira. Quando você vai para estados mais desenvolvidos, regiões mais desenvolvidas, esse número ele sobe, né? O estado de São Paulo hoje está com 41% da população coberta por planos de saúde. Esse dado é muito importante. Mas quando você olha pro macro, que é o 25% da população, você tem um universo enorme de oportunidades, né, dentro desse mercado, e 52 milhões de brasileiros com acesso a planos privados de saúde. Você tem 8 milhões, mais ou menos, 17% são de pessoas físicas, e aí você vai para 87% de pessoas jurídicas contratando o plano de saúde. E aí depois a gente vai explorar um pouquinho mais sobre vamos esse olhar ponto, né? Para esse público todo, né? Mas as pessoas estão preocupadas de uma forma geral com a saúde, com o bem-estar e com a prevenção também, né, de problemas. Sim, elas estão bastante preocupadas, buscando cada vez mais acesso à saúde. E apesar desse volume grande de 52 milhões, a gente vê que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, não cresceu tanto. Uhum. E tem uma questão de acesso, né? O plano pessoa física está cada vez mais restrito e hoje tem uma questão de custo que é uma barreira principal para crescer. Mas, com certeza, né, o SUS é primordial para o Brasil, mas a gente sabe que, na prática, ele não sustenta e não dá suporte. Então, as pessoas, principalmente as empresas e pessoas físicas que prezam um pouco mais pela saúde, ou têm uma preocupação, ou às vezes tem até uma doença de base, eles buscam suporte além do SUS para ter um atendimento um pouco mais rápido, principalmente, né? Ter um bom plano hoje faz muita diferença no dia a dia, na qualidade de vida de uma família, até no funcionamento de uma empresa e com seus colaboradores todos saudáveis, né? Correto. É primordial. Uma família hoje, todas as pessoas hoje elas precisam ter um cuidado, ter uma atenção à saúde e fazer uma boa escolha de um plano ideal, de um plano correto, que se encaixa para o perfil daquela família é o mais importante. Mas quando você olha para a população brasileira, apesar da intenção de cuidar cada vez mais da saúde, o brasileiro ainda continua buscando o plano de saúde quando ele descobre uma patologia, uma doença, ou quando ele entende uma necessidade e não é atendido pelo sistema único. E quando ele vai para a rede particular, ele tem custos altíssimos, e aí o Giroto pode explorar um pouco mais, ele conhece mais as tabelas e tudo mais, mas assim, quando ele vai para o plano de saúde, o ideal é que as pessoas tenham o plano de saúde de forma contínua, sem interrupção. É como um planejamento de vida mesmo. Como um planejamento de vida, porque o princípio do plano de saúde ele funciona muito como o princípio do seguro, então ele precisa do mutualismo. Então você paga durante 10 anos e fala assim, eu nunca usei, mas quando você precisar usar, o que você pagou nesses últimos 10 anos, você vai gastar às vezes 3 vezes, 4 vezes mais. E se você tiver que desprender desse recurso, é muito caro. Falando em custo, existe um cálculo médio de quanto isso pode gerar de economia para a pessoa, né? Ela adquirir um plano, ela vai investir nesse plano, mas até a longo prazo, em termos de procedimentos, né, de consultas, exames, tem uma média que a gente pode ter? É muito variável a depender da condição de saúde e da situação, né? Igual o Rodrigo falou, é um mutualismo, né? Vai ter aquele paciente que vai ter uma frequência maior
e vai ter aquele que não vai ter frequência nenhuma. Mas se a gente pensar que uma cirurgia de pequena complexidade, né, ele for fazer na rede particular e vai gastar 10, 15 mil reais, às vezes uma parcela de um plano de saúde é 400, 500, 600 reais. Então, principalmente no alto custo é onde o plano protege muito o paciente. A consultas ele vai lá, ele consegue pagar, tem hoje várias modalidades que ele consegue ter um desconto, mas geralmente não aborda a internação. Então, quando tem uma internação clínica, de urgência ou até uma cirurgia eletiva, é onde ele tem mais benefício de ter um plano de saúde. Às vezes uma internação que a gente nem espera é uma internação Isso um pouco mesmo. mais longa, né? Isso mesmo. Pode custar bastante. A gente acabou de ver, Muitas por vezes exemplo, não tá de uma preparado. pandemia, né? Sim. Que não é um fator esperado, né? Sim. E aí quando você vai colocar isso no papel, é muito mais vantajoso, né? Adquirir Isso esse mesmo. plano a longo prazo. Sim. Tá. Agora, a gente olhar para uma visão macro também, né? A gente tem dados e consegue entender um pouquinho o perfil desse público, né? De quem tem plano de saúde hoje no Brasil, né? São famílias, pessoas físicas estão pontuando aí que há já uma certa dificuldade, empresas, é o microempreendedor individual, tem um perfil? Tem sim. Quando você faz uma análise da carteira de pessoa física, você identifica um perfil mais idoso. Com uma faixa etária um pouco mais alta, né? Que permanece no seu plano de saúde há mais de 10 anos. Quando você vai para o plano coletivo empresarial e o plano coletivo por adesão, que tem diferenças, aí eu posso explicar um pouquinho sobre isso também, você vai para um público um pouco mais jovem. Aí olhando para idade, olhando para perfil, a empresas com mais de 30 vidas, você vê a relação a empresa e colaborador, e aí ele dando acesso ao colaborador como uma forma de incentivo ao cuidado da saúde, a uma redução de absenteísmo, a evitar um afastamento, a tratar uma questão de saúde mental de forma preventiva. Isso para a empresa é muito bom, além de que a empresa que dá o plano de saúde certo, ele retém talentos. Então, o talento, além do salário, ele olha muito se a empresa que ele está indo vai ofertar para ele o mesmo plano de saúde. Então, para o empresário, você tem todos esses benefícios. Chega a ser um valor de mercado. Chega a ser um valor de mercado. Para empresas de uma vida, né? Que aí você pega ali o dono da empresa, e um filho, uma esposa, 2 dependentes, ele consegue contratar também tendo um CNPJ. Ele tem um perfil mais familiar, ele tem um perfil mais de contratar com uma visão de segurança, de criar um acolhimento para a família e ter uma segurança caso aconteça alguma coisa. Então você vê muito, empresas até 29 vidas, você vê muito esse perfil. Famílias, holdings familiares, por exemplo, com 3, 4 irmãos, e aí cada um com a sua esposa, com os seus filhos, e isso, você vê essa característica. Ele caracteriza o plano coletivo empresarial, só que ele tem um perfil familiar. Aí você tem o coletivo por adesão. O coletivo por adesão são aqueles profissionais autônomos, profissionais que se incluem numa categoria profissional, e ele opta por contratar através de uma entidade que faz a intermediação, que a gente chama de contrato guarda-chuva, e ele fica dentro, então os engenheiros, os advogados, os médicos, até técnicos, qualquer categoria pode te habilitar para contratar um plano de saúde, e ele consegue contratar sozinho de forma individual. E hoje, né, a gente viu ali os números, né, os dados de quem tem plano de saúde. Quais são os principais obstáculos que fazem com que algumas pessoas ainda não tenham, né? É um recorte social? Existe muita gente que entende que é algo ainda inacessível, custoso? Tem aí os principais obstáculos para a gente entender? Acho que a questão do custo ainda é a maior barreira. Então, o custo de saúde, ele anda desproporcional ao custo da inflação. Então, ano a ano, o custo de saúde é em torno de 15%, enquanto a inflação é menor do que isso. Esse é um ponto. Segundo, tem as inclusões da Agência Nacional de Saúde, que aumentam bastante o custo, porque são novas tecnologias, novos medicamentos. Tudo isso vai ser repassado para quem está pagando. E tem uma parcela grande da população, que é a pessoa física, que não tem o CNPJ, às vezes não tem essa categoria de trabalho que o Rodrigo falou, que também está um pouco mais restrito, porque a maioria
dos planos não vende para pessoa física. São alguns poucos, para até questões regulamentares, a ANS regula o reajuste, então algumas operadoras optam por não vender. Então essa parcela da população tem um pouco mais de dificuldade, acabam indo algumas vezes para algumas redes que são mais verticalizadas, né? Então, por isso que é importante entender todas as especificidades aí do plano, o que ele oferece, né? O que você precisa, de fato, a sua família, para então escolher um bom plano. E nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, Rodrigo. Se a gente puder dar algumas dicas, né, para as pessoas que estão buscando contratar um plano, né? O que ela deve levar em consideração? O que é primordial? Além disso, eu vou complementar a resposta do Dr. Giroto. Muitos casos, às vezes, a desinformação, né, ela acaba gerando essa alienação de não ter o plano. Então, quando eu falo de desinformação, é que hoje no mercado existem produtos de diversos formatos. Então, você tem hoje produtos que dão cobertura exclusivamente hospitalar. Você tem produtos que você coparticipa, então você participa por evento, e ele acaba tendo uma mensalidade mais atrativa. Você paga uma parte do procedimento, por exemplo? De repente eu vou lá, faço uma consulta, eu contribuo com R$30, né? R$15 por uma terapia. E optar por este formato, ele traz uma redução na mensalidade. Eles têm 4 formas ali de precificar o plano de saúde. Então a agência só permite você precificar por faixa etária. Então, a idade, ela não pode precificar por gênero. Região, sim. Produto e acomodação. Aí, com ou sem coparticipação, ele tem uma variação também. Tá. Esse formato, quando eu trago a informação de que os planos partem de R$80, por exemplo, ele é de 0 a 18 anos. Então, seria para uma criança, um adolescente. Só que ele tem um porém, né? Ele tem um perfil. Então, existem operadoras que oferecem produtos de baixo custo, que a gente chama produtos de acesso, e esses produtos, eles são muito... eles trabalham com um modelo de low cost mesmo, né? Então, toda a dinâmica é feita de uma forma bem enxuta, bem enxugada. Então, você vai ter um acesso facilitado num pronto atendimento, mas quando você precisar ir para uma especialidade de alto custo, um especialista, você vai ter um pouco mais de dificuldade de chegar até especialista, mesmo que seja regulamentar, né? Quando a ANS fala que você tem que prestar o atendimento de consulta em até 7 dias. Então, todos os planos seguem a mesma regulamentação. Só que você vai para um produto, para um plano, para uma operadora e você vê lá 3 meses de espera para uma consulta. Você vai para outras operadoras que você consegue fazer uma consulta em 7 dias. Você consegue fazer uma consulta de um neurologista ou uma ortopedia. Você sai de lá com um pedido de exame que você já sai e faz o exame. Então, e o quanto antes você diagnosticar, quanto antes você tiver os seus resultados, mais eficaz é a sua linha de tratamento, mais resultados trazem e mais benefícios para você, para cada um. Então, voltando à minha pergunta, esse é um ponto a se considerar na hora de escolher um plano. O que mais? Você precisa entender a tua necessidade. Então, se você hoje também você tem produtos nacionais, com uma cobertura nacional, você tem produtos com cobertura estadual, com cobertura com um grupo de municípios e produtos municipais, que é quando você olha o produto municipal, ele é abrangência somente no município. Então, não adianta você contratar o produto aqui e você passa metade da tua semana em São Paulo. Esse produto já não te atende. Então primeiro é a abrangência do produto e a tua necessidade. Segundo ponto que é muito importante, não é só o preço. É o quanto tempo essa operadora está no mercado, qual é a tradição dela, quanto ela preza pela humanização, quanto ela valoriza o ecossistema e o atendimento sincronizado, o quanto ela trata o seu beneficiário. Então, você consegue acessar na Agência Nacional de Saúde hoje, são dados públicos, qual é o nível de reclamação, que a gente chama de NIP, mas qual é o nível de reclamação da operadora que você está contratando? Se você acessar, o dado é público, você vai ver, poxa, esse nível aqui, essa operadora não é legal porque ela tem um nível de reclamação muito alta. Às vezes o Reclame Aqui não funciona, porque o Reclame Aqui,
ele não consegue agrupar, não é igual uma marca muito conhecida que todas as reclamações são agrupadas naquela marca. Mas na ANS é Na possível ANS, fazer essa pesquisa? sim, você consegue, porque você está contratando e todo o formulário de contratação, todo o processo de contratação é obrigatório ter o número de registro da ANS. Eu imagino que quando é uma empresa aí contratando, né, para um grupo de colaboradores, é uma grande responsabilidade também. Tem outros fatores que precisam ser observados, né, Geruto? Sim, sim. O modelo de contratação empresarial é um pouco diferente do modelo de contratação de pessoa física, essas empresas menores de 30 pessoas, né? Então, nessas menores de 30 pessoas, outros pontos que ele tem que avaliar, ele contratou o plano a partir de hoje, mas ele tem acesso ao que a partir de amanhã, né? Às vezes ele não tem essa clareza, né? Porque hoje tem pré-existência, tem carência. Já no empresarial, não, né? Porque tem várias pessoas lá, entra funcionário, sai funcionário, não dá para cada um individual você criar um padrão diferente. Então, acho que essa é uma das diferenças. E uma coisa que preocupa muito as pessoas também na hora de contratar, né, de se comprometer com aquele pagamento mensal, são os reajustes. Muita gente não entende por que os reajustes acontecem. Sim. E se vão perder um pouco o controle do tamanho desse aumento, né? Vamos explicar por que eles Sim. acontecem exatamente? O reajuste ele vai recompor o que a gente chama de sinistralidade da operadora, né? Então ela vai ser por algumas métricas. Na pessoa física, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela define qual que é o índice máximo de reajuste. Nas operadoras de pequena e média empresa, o empresarial, ele vai ser um pool de clientes dentro daquele grupo. Então, qual foi o gasto, e ele vai recompor no reajuste. E no empresarial é o pool dentro daquela empresa contratada, ele vai repor o reajuste baseado no que foi gasto, né, que é a sinistralidade. Certo. Então, acho que ficou claro para a gente aqui. Eu acho que esse ponto acho que eu posso explorar um pouco mais. A questão porque é um dado muito importante para as empresas. Mas com relação ao reajuste? Ao reajuste, ao reajuste, né? Então, empresas de até 29 vidas, então empresas, não importa se ela é limitada a SA, se ela é ME, MEI, até 29 vidas, a ANS, ela regulamenta também, ela classifica como PME. Quando ela traz ela traz o modelo de PME, ela exige que faça uma análise conjunta. Então, o percentual que vai ser aplicado para uma vida dentro desse pool vai ser aplicado para todas. Então, você não pode distinguir isso. E aí você vai fazer o cálculo, que aí o que o Dr. Geruto comentou, considerando o sinistro dessa carteira, considerando uma projeção de inflação futura, né? O impacto que você vai projetar para o próximo ano. E aí, com isso, você constitui o índice de reajuste. Esse índice de reajuste, ele é um ponto importantíssimo para o consumidor. Então, mesmo o empresário está contratando o plano de saúde, além dele checar na Agência Nacional índice de reclamação, além dele confirmar qual é a rede de atendimento, que aí a gente está falando do serviço que vai ser prestado, ele também precisa checar qual foi o reajuste dessa carteira de até 29 vidas nos últimos 5 anos dessa empresa. E a empresa é obrigada, todos nós, operadoras, somos obrigados a, no site da operadora, divulgar a relação de todos os reajustes desde que isso virou normativo. Então, você vai encontrar 10 anos de índices de reajuste dentro do site de cada operadora. Então, por exemplo, o reajuste definido para o próximo período dos clientes Veracruz, nós estamos falando de 12,4%. Então, isso está lá no site da operadora. Você vai encontrar em Campinas e região operadoras com 18, 19. Você vai achar operadoras com 22. Então, às vezes, o preço baixo que você está pagando, você vai sofrer uma série histórica de reajustes nos próximos anos um pouco mais elevada. Isso, em 2 ou 3 anos, isso se torna impraticável quando você olha no 2 dígitos e quando você olha para 20, já chegou a ser 28% esse reajuste em mercado. Então, a gente está falando aqui da escolha, de uma boa escolha, né, de um plano de saúde. Ficou claro que passa por aquilo que pega no bolso, né, que é a média de reajuste, se está seguindo aí uma tabela
que já é estabelecida, consultas à ANS para entender a qualidade do serviço prestado, se há reclamações ou não, conhecer as suas próprias necessidades e passa também por entender o que esse plano oferece de suporte, né, de opções de atendimento, o que ele cobre exatamente também, né, Giroto? Sim. Culturalmente, o brasileiro ele quer acesso, né? Então ele acha que o melhor plano é o que vai dar acesso ao maior número de médicos, ao maior número de hospitais e abrangência nacional, né? Só que a grande maioria está na sua cidade, 99% das vezes vai consumir dentro da sua cidade e precisa de um médico só. A gente até brinca, né? Que o paciente tem 5 médicos e não tem nenhum. Então acho que isso tem um grande impacto e aquele paciente que está buscando um plano que ele é mais abrangente, ele vai ter que pagar mais por isso. Então, ele comprar um plano de saúde que vai dar acesso a um serviço que, de preferência, seja integrado, se ele passa pelo pronto-socorro, passa pelo ambulatório, faz exame de imagem, faz exame laboratorial, ele está integrado e tanto ele quanto o médico tem acesso a essa informação, é primordial. Que hoje o que acontece muito e o que também gera muito desperdício para o sistema de saúde é o excesso de exame. Então, hoje eu passei com o médico, daqui 2 ou 3 meses eu passei com o outro e ele não tem um histórico, ele acaba pedindo exames, repetindo ou iniciando um tratamento diferente. Então, acho que isso é muito importante quando for escolher o plano e não é só abrangência, né? Eu quero mais, às vezes é menos, né? Quanto mais eu quero, às vezes eu estou menos assistido e estou menos preocupado com a minha saúde e estou só gastando o dinheiro da rede, né? Quando eu cito a palavra mutualismo, eu falo muito da questão de um grupo de pessoas que estão pagando mensalmente e que utiliza, e muitos deles não vão utilizar ao mesmo tempo. Mas o que é muito importante é que dentro desse ecossistema, o papel do médico é muito importante, o papel do prestador, laboratório, hospital, centro diagnóstico por imagem, esse também é muito importante. O da operadora é também muito importante, apesar de que ela fica um pouco engessada com a legislação. A legislação, às vezes, ela aperta bastante, mas é muito importante que o cliente, o beneficiário, tenha consciência de que ele também ele tem o seu papel nisso. Então, se a gente fizer, eu não tenho o dado, mas se a gente pegar isso e tabular, nós vamos identificar um percentual muito grande de pessoas que realizam o exame e não buscam o resultado e não acessam o resultado. Esse desperdício ele vai para uma conta que houve um gasto, então ele foi um desperdício. E quando nós tivemos que custear uma cirurgia, um tratamento de altíssimo custo, isso acaba se prejudicando dentro do ecossistema. Então, eu não vou falar de fraude, porque a gente teria que fazer um podcast, mas existe também um pouco da questão aí de fraude. E a fraude, quando a gente escuta essa palavra, a gente acha que é algo criminoso. Não, às vezes está num simples pedido de reembolso em nome de uma pessoa, a consulta aconteceu em nome de outra pessoa, dividir um recibo de reembolso em 2 etapas. Isso tudo são pontos que, na soma, vão custando e tirando aquele fundo que está sendo criado para gerir a saúde da melhor forma correta. Então, dar o acesso é muito importante, mas também o beneficiário, ele entender que ele também tem esse papel é muito importante. Evitar o desperdício, evitar o excesso de consultas. Quando vai numa consulta, numa terapia, certificar se a guia que está sendo assinada é a guia da sessão em que ele está participando, e não uma sequência de sessões que às vezes ele não vai fazer. Isso tudo, na soma, custa muito caro para a operadora e isso vai ser revertido de alguma forma para o próprio cliente. Então, são situações aí de mau uso ou de equívocos na utilização do plano que lá na frente vão reverberar até num aumento de custo. Sim, hoje a gente sabe que alguns bilhões por ano são desperdício ou fraude. Então, grande parte está dentro do desperdício, excesso de exame desnecessário, que às vezes o cliente ele acha que ele vai fazer vários exames que vão contribuir para ele de alguma forma, mas como o Rodrigo falou, grande parte não pega o resultado. E às vezes não tem nem evidência científica de que se aquele exame estiver normal ou alterado vai ajudar ele em alguma coisa. Então, tem um desperdício gigante que vai voltar para a mensalidade do cliente. Vamos entender, então, o Veracruz Plano de Saúde, ele é um dos mais antigos do mercado, dos mais tradicionais aqui da região de Campinas, Rodrigo?
Ele é o segundo mais antigo do estado de São Paulo e ele está entre os 5 mais antigos do Brasil. Ele completou em dezembro de 2024 60 anos. Então, 60 anos de tradição na região de Campinas, isso não é para qualquer um. Ninguém consegue bater esse número porque tem que voltar no tempo ou permanecer. A tradição, né, é um plano que foi criado por médicos, pelo corpo clínico do Hospital Vera Cruz. Então, tradicionalmente, é um corpo clínico altamente qualificado e que ele se tornou um desejo da população campineira, porque o plano de saúde ele se destacou demais, não só pelo hospital, mas pelos serviços que eles são ofertados. Então, historicamente, o Vera Cruz conseguiu manter essa qualidade, né? São gerações de médicos, muitos deles às vezes são até filhos desses fundadores, e nós conseguimos manter essa qualidade no atendimento, né? O corpo clínico hoje que atende os beneficiários do plano de saúde de Vera Cruz, eles todos eles possuem títulos de especialista, eles são especialistas naquela área que ele está atendendo. E muitas vezes você encontra planos que ele não divulga a especialidade, mas o atendimento acaba acontecendo com um médico não especialista. E acho que o Giroto tem um negócio legal para falar, né? Uma coisa boa, que os nossos beneficiários, eles passam em atendimento e o tempo de atendimento dentro do PS e a jornada dele dentro do hospital é muito diferenciada dos hospitais de Campinas. Que esse é um ponto grande de reclamação hoje, né? Que é o tempo de espera nos hospitais. Então tem esse tempo reduzido. Essa área digital que a gente vive, a gente está a todo momento querendo 1 minuto é tempo, né? Então chegou numa fila da padaria, se demorou 2 minutos para alguém te atender, você já está achando que está demorando, tinha que ter mais alguém para atender. No pronto-socorro é pior ainda porque a pessoa está sensibilizada, está com dor. Então hoje no Vera Cruz a gente tem um programa lá que a meta é de atender 80% dos pacientes em 15 minutos. Então do momento que tirou a senha até o momento que ele foi atendido pelo médico. Então isso envolve, além de pessoas, fluxo, tecnologia. Então hoje a gente já tem alguns meses que a gente supera essa meta de 80% dos pacientes atendidos em 15 minutos. Então é um grande diferencial esse no pronto-socorro. Tem um termo que é o to care, né? O que ele significa? To care é a razão social. E Vera Cruz, plano de saúde, é o nome fantasia. Que é bastante utilizado e às vezes as pessoas não entendem, não sabem. Na verdade, internamente se usa muito mais to care do que para a rua. Nós não falamos to care comercialmente, né? Então o cliente não reconhece o to care como Vera Cruz. Então a gente explora bastante o nome que é a origem do plano de saúde, que é o Vera Cruz Plano de Saúde. Para o espectador entender do que se trata. Exato. To care, na verdade, ele é um nome jurídico, ele é o nome da operadora, é o nome que você vai encontrar na ANS. Então, quando você está lá no sistema da ANS, ele tem o código de registro da operadora e o nome vai estar to care. Mas comercialmente o nome fantasia da operadora é Vera Cruz Plano de Saúde. E a cobertura desse plano, ela é bem ampla, né? Tem uma rede credenciada grande também. É bem ampla. Nós temos na cidade de Campinas, nós não temos grandes preocupações. Nós estamos fazendo algumas expansões e levando isso para a região. O Indaiatuba é uma cidade que hoje recebe uma assistência Vera Cruz, com a qualidade Vera Cruz diferenciada. Na próxima semana nós vamos inaugurar mais uma clínica em Indaiatuba, onde tem o Centro Médico São Camilo, e agora nós vamos inaugurar o Vera Cruz Centro Médico. E hoje, dentro do nosso ecossistema de atendimento, nós conseguimos atender da consulta às terapias, ao exame, até a intervenção terapêutica ou cirúrgica ou internação. Então, quando você olha pro hub de Campinas, você tem essa rede bem estruturada para que faça toda a jornada do paciente, dando toda a atenção que ele necessita para o cuidado da saúde. Essa rede, além das especialidades, né, dos profissionais capacitados, tem também unidades especializadas em vários tipos de atendimento, né, Giroto? Então, assim, é o ecossistema que vai desde a prevenção, promoção de saúde até a situação de urgência, alta complexidade. Então, o Vera Cruz em Campinas são 16 unidades, né? Então, tem o Hospital Vera Cruz, o Hospital Casa de Saúde, tem os ambulatórios de especialidades, cada um deles vocacionado para o materno-infantil, para o cirúrgico, para o cardiológico.
tem unidade especializada só em oncologia, tem unidade especializada só em oftalmologia, desde a parte clínica, diagnóstico e tratamento cirúrgico, tem a medicina diagnóstica. Então, são 3 unidades com tomografia, ressonância, ultrassom, raio-x, mamografia, densitometria óssea, aí completo. E a medicina laboratorial, né, que são os exames de análises clínicas, que basicamente os exames de sangue. Então, a gente está desde da atenção primária até a alta complexidade. E por trás dessa preocupação com qualidade, com excelência no atendimento, tem uma missão, né? Sim. Além da missão de servir, a missão de humanizar e estar ao lado das pessoas no momento que ela mais precisa, a missão ela está relacionada também a guiar essa jornada e conectar os serviços que a pessoa precisa para o seu tratamento, né? Quando a gente olha para um paciente internado, a gente olha para ele e busca a melhor qualidade, o melhor atendimento possível. A gente quer que a experiência dele dentro do hospital seja a melhor. Quando ele vai para uma consulta, nós também queremos isso. Então, nós trabalhamos com uma relação de confiança muito forte. Tá? Então, quando a gente olha para os stakeholders envolvidos, né? Para as pessoas que estão envolvidas nessa triangulação que é o cliente, a operadora e o prestador de serviço, o prestador de serviço confiar na operadora é muito importante porque ele é o meu interlocutor com o cliente. E quando ele tem um problema de carteirinha, quando ele tem um problema ali de agenda, ele vai olhar para o nosso cliente, para o cliente Vera Cruz e falar assim, é Vera Cruz. E ele vai encaixar, ele vai trabalhar com a agenda de uma forma diferente. Ele vai falar, espera que eu vou ligar na operadora e ela consegue acessar a operadora. Então, o canal de relacionamento e essa relação de confiança, ela é um grande diferencial. Na assistência, eu não vou me atrever a falar, porque o Giroto consegue tangibilizar isso de uma forma muito melhor. Aí como prestador, né, de serviço hospitalar, a gente tem vários momentos com o paciente, né? Um é aquele que a gente está incentivando e estimulando a prevenção e a promoção à saúde. E outra naquela situação extrema de maior fragilidade, né? Um paciente com câncer, um paciente com uma situação de urgência, um AVC, que essa jornada dele, para ele, para o acompanhante familiar, tem que ser a mais fluida possível e com o maior desfecho possível. Então, o propósito do Vera Cruz, hoje é esse, né? A melhor assistência com o melhor desfecho e de forma humanizada, né? Há mais de um tipo de plano disponível? Sim, nós temos 2 famílias de produtos. Nós temos a família Vera Prata e Vera Ouro. E dentro do Vera Prata você tem acomodação, enfermaria, apartamento, e Vera Ouro você tem a enfermaria e o apartamento. O que diferencia um do outro é o acesso hospitalar. O Vera Prata, para ele a parte hospitalar está concentrada na casa de saúde. Aquilo que a casa de saúde não atende, ele é atendido no Vera Cruz. Então, maternidade, a hemodinâmica, a ortopedia, ele vai ter o atendimento no Hospital Vera Cruz. Então, a diferença básica é essa. Em termos de qualidade, nada se difere, né? Sempre a mesma. A diferença nenhuma, porque o corpo clínico, ele está dentro do mesmo ecossistema. E a pessoa que está interessada em adquirir um plano, o que ela precisa fazer? Ela pode acessar as nossas redes sociais, ela pode acessar o nosso site, ela pode entrar em contato com a nossa central de vendas. Então dentro do nosso site tem a central de vendas, tem o contato da central de vendas, que ela pode acontecer por contato telefônico, pelo WhatsApp, e também nós temos um canal muito importante que é o canal corretor. Então, se você tem um corretor de confiança, procure o corretor. O corretor ele vai saber como te orientar e como te trazer até o Vera Cruz, porque nós também trabalhamos com esse canal de distribuição de produtos. E investir em saúde é pensar em qualidade de vida, é pensar em futuro, né, Giroto? Pensar em futuro, né? E é mudar a cultura, como você falou, investir em saúde, enquanto hoje ainda tem muita cultura de tratar a doença, né? Então, acho que é extremamente importante e o plano de saúde entra para isso, né? Para fazer a prevenção e naquela situação que o paciente precisa de um atendimento de urgência, a gente também está à disposição. Agradeço demais a presença de vocês aqui hoje, todos os esclarecimentos e as dicas para o pessoal que estiver interessado. Obrigada, Giroto, mais uma vez por ter vindo.
Obrigada, Rodrigo, pela presença também. Também agradeço muito. Obrigado. Um abraço e votem sempre. E muito obrigada a você que nos acompanha. Se ficou interessado, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. Esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana traz para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. Vou ficando por aqui e te espero na próxima terça-feira, às 8 da noite.